Meus irmãos, a palavra escatologia, eu já havia falado aqui antes, ela é a junção de duas palavras que vêm do grego. Escato, que significa última, e logia, estudo, e é o conhecimento do final, das coisas futuras. Amém? Quando estudamos a Bíblia Sagrada, podemos a fazer de maneira sistemática. O que é estudar a Bíblia de maneira sistemática? É distribuir os temas da Bíblia, como, por exemplo, podemos na Bíblia estudar um tema que é a cristologia, tudo referente ao Cristo. Podemos na Bíblia estudar missiologia, missões, onde houve missões dos patriarcas, missões dos apóstolos, missões do próprio Cristo. Podemos também estudar a pneumologia, soteriologia, e vai afora sobre a maneira sistemática que podemos estudar a Bíblia. Agora, é interessante entender que quando estudamos a escatologia, então vamos nos deter a todos esses textos proféticos, seja no Antigo, seja no Novo Testamento, que está relacionado ao final dos tempos, está relacionado à vinda do Senhor Jesus, ao desfecho da história. E isso não se dá somente no livro de Apocalipse, pelo contrário, temos toda a Bíblia para estudar. Agora, é importante salientar para vocês dois homens de Deus na Bíblia, que vai tratar da escatologia como nunca. Dentre eles o primeiro, Daniel, e depois nós temos o livro de Apocalipse, que foi revelado a João. Pastor, só eles? Não. Se você for ler Isaías, Jeremias, Zacarias, você vai lendo os profetas menores, vai lendo os evangelhos, você verá também textos escatológicos da Bíblia, que juntando todos eles, montam então uma linha cronológica de eventos que acontecerão. Quem está entendendo? Eu queria chamar a atenção a vocês, agora, Daniel capítulo 8, versículo 17, o que o Senhor disse a Daniel. Vamos ler a partir do 15? Vamos aí, fica melhor. Havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la, e eis que me apresentou diante de mim como a aparência de um homem. E ouvi uma voz do homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Veio, pois, para perto de onde eu estava. Ao chegar ele, fiquei amedrontado e prostrei-me como o rosto em terra. Mas ele me disse: entende, filho do homem, pois esta visão se refere ao tempo da onde? Ao tempo de onde, gente? Ao tempo do fim. Agora, olha o versículo 26. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Tu, porém, conserva a visão, porque se refere a dias ainda muito distante. Tudo que Deus havia revelado a Daniel, dentro daquelas 70 semanas de anos, que nós já falamos aqui diversas vezes, Daniel deveria selar esse livro, porque eram situações que ocorreriam no fim. Sela esse livro, são para dias distantes, isso não vai acontecer agora esse final, mas você guarda isso. Agora, o interessante, quando chega em João, no livro de Apocalipse, capítulo 22, 10, quem achou? Amém? Diz assim, meus irmãos: disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está o quê? Próximo. Você imagina a revelação a Daniel, tudo que iria acontecer. Quem já leu o livro de Daniel? Vocês viram como Deus, ele é dono da história, o controle está na mão de Deus, aquela interpretação da imagem de Nabucodonosor, a forma como que Deus vai dirigindo a história, tudo que Deus revelou a Daniel sobre o fim, ele falou, sela. Mas tudo que, agora quando chega com João, ele disse, olha, não seles o livro, porque o tempo está o quê? Próximo. Está próximo.
Por que estudar a escatologia, pastor? Primeiro, estudar a escatologia é importante para nós, a igreja. Olha para o seu irmão e fala assim, ó, estudar a escatologia é importante para nós, porque nos dá esperança. Nos dá o quê? Esperança. Perceba que os escritos, principalmente do apóstolo São Paulo, concernente à escatologia, no final, o que ele diz? Que deveríamos nos consolar com aquelas palavras. Deveríamos o quê? Ficar consolado, porque traria esperança, traria consolação aos cristãos. E ali, você imagina, nós estamos tratando de cristãos, ele pregando para a época dele, que vivenciaram muitas circunstâncias de perseguições, de martírio, perseguições de arena, leões comendo os cristãos. E aí quando Paulo vem trazer e dizendo, ó, isso aqui é um consolo, porque era uma realidade, se para eles, imagine para nós, que breve aconteceria. Breve o quê, gente? Aconteceria. Agora, outra coisa interessante aqui também, é que além de esperança, além de trazer consolação, estarmos munidos do entendimento escatológico, traz para nós também a compreensão correta dos textos da Bíblia, porque senão, quanta baboseira já ouvimos por aí. O livro de Apocalipse, existem muitas escolas de interpretações, e que muitas igrejas por aí, elas assumem ou adotam uma escola que ela entende como certa e começa a propagar o ensinamento. Por exemplo, eu listei aqui algumas escolas, os preteristas. Tem pessoas que seguem uma linha de entendimento mais preterista, que acredita que aquilo tudo do Apocalipse já se cumpriu no ano 70. Ano 70 para cá, acabou. Tudo já se cumpriu. Há uma linha mais idealista, mais simbólica, que tudo não passa de símbolos. Eles pegam os 144 mil anciões, 12 mil de cada tribo, isso são símbolos. Isso não é real. Isso não é real. Pega as duas testemunhas, não são dos profetas, isso não é real. São símbolos. Seguem esse tipo de interpretação do Apocalipse. Existem uma outra escola de interpretação chamada de historicistas. Eles já acreditam que os acontecimentos do fim foram cumpridos na sua maior parte, com a história já da igreja, e essa escola prega que as 7 igrejas da Ásia, é a partir dela que se desenvolveram todos os textos, todas as profecias da escatologia. Quem segue muito o historicista é os adventistas. Os adventistas gostam dos textos historicistas. E existe a escola futurista. O que trata a escola futurista? Existem profecias que não se cumpriram. Existem profecias que ainda vão se cumprir. Agora, nós sabemos que há fatos que já se cumpriram? Já. Há fatos que já se cumpriram. Então, nós acreditamos que tem fatos aqui que já se cumpriram. Existem fatos dentro, principalmente do livro de Daniel e Apocalipse, que são simbolismo, tem simbologia? Tem. Tem. Mas nós não seguimos uma escola simbólica. Não, tudo é simbólico. Não, de maneira nenhuma. Existem partes históricas, existe, mas existem muita da sua maior parte que aponta para o futuro. Aí em Apocalipse ainda, entendendo, dando só um lampejo dessas escolas de interpretações que existem aí, porque não é uma escola que determina a nossa compreensão, é a Bíblia pela Bíblia, é o texto pelo texto. Quem está entendendo isso? Amém? Glória a Deus. Aí em Apocalipse, capítulo 1, versículo 19, tem aqui o comando de tudo isso que vem acontecendo, que vai acontecer. Olha o que ele diz aqui no versículo 19. Escreve, pois as coisas que... ele está falando para João. Escreve as coisas que viste, principalmente o Cristo glorificado. Escreve as coisas que viste, as coisas que... as 7 igrejas da Ásia, as coisas que são, e depois,
E as que hão de acontecer. E as que hão de acontecer. E aí, nós, uma vez que temos a nossa carta magna, que são as Escrituras, munido da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, e não é brasileira, tá? É mundial, onde há uma Assembleia de Deus, nós nos identificamos com a Escritura e em concordância com a declaração de fé, acreditamos que a escola futurista traz muitas evidências dos textos que hão de acontecer, que hão de se realizar. E que nós também acreditamos pelas Escrituras, que somos pré-tribulacionistas, ou seja, existem, por causa de entendimento dessas escolas, alguns dizem o seguinte: não, a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Ela vai sim passar. Só que, quando você estuda as Escrituras, sempre Deus salvou o seu povo no meio do caos. Sempre Deus guardou o seu povo. E não será diferente aonde? Com a igreja. Para você ter uma ideia, quando nós lemos o livro de Apocalipse, 19 vezes no livro de Apocalipse trata a palavra igreja. Trata a palavra o quê? Igreja. Todas as 19 vezes, ela se encerra até o capítulo 5 de Apocalipse. Porque entre o capítulo 6 de Apocalipse ao capítulo 18, trata da grande tribulação. E nesse período de sofrimento, a igreja não aparece. Isso só mostra que se ela não está na terra, sofrendo com os ímpios, com as nações bodes, onde estará? E nós sabemos que quando quem aqui já viu em um dos cultos, nós pregarmos sobre Mateus capítulo 24, falando de todos os sinais da vinda de Jesus. Olha, muitas pessoas, às vezes, sem o entendimento da Bíblia, diz que para Jesus voltar ainda tem que se converter o último gentil, que para ele, segundo a mente dele, esse último gentil deve estar lá alguma floresta virgem ainda, não, que ninguém sabe aonde é, que não tem nada ainda, que o pessoal ainda está na época de 1500, sabe, levantando totem ainda e nunca ouviu falar de nada. Isso é uma mentira, isso é um engano. Isso é um engano. Por quê? Porque esses sinais apontam o período da iminência, como o pastor falou. Os sinais apontam um período, então nós já estamos nesse período. Ou seja, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque quando os apóstolos perguntaram a ele, que sinal haverá da tua vinda? E ele disse, quando vocês ouvirem falar de guerra, peste, doenças, o engano que vai ser uma hoje, né, das grandes sinais do mundo. Você vê que só no capítulo 24 de Mateus, por 5 vezes Jesus usa a palavra engano. 5 vezes, engano, engano, enganarão a muitos, engano, com falsos sinais, engano, engano, engano. Um grande sinal é o engano. E aí você olha hoje, meu irmão, pelo amor de Jesus, você vê cada loucura aí, cada seita, cada heresia, mas não só no Brasil, tá, gente? Nós temos também fora. Mas nós temos heresia de todas as formas que enganam. Pessoas te dizendo Cristo, pessoas fazendo até milagres. O Senhor Jesus, na profecia, diz que muitos viriam em nome dele, enganariam a muitos. Então nós já estamos no período, que é o princípio, chamado princípio das dores. Por que princípio das dores? O evangelista, o homem de Deus Mateus, quando ele diz que é o princípio das dores, ele utiliza uma palavra do grego que era exclusivo para a mulher que estava para dar à luz. Quando a mulher está para dar à luz, vem o quê? As contrações. Cadê as mulheres aí? Quando vem a contração, você já sabe. O que está acontecendo? Vai nascer. O Senhor Jesus está tentando mostrar, e Mateus conseguiu captar bem isso, que quando nós começarmos a ver esses sinais acontecerem,
eu já estou num período em que a qualquer momento o Salvador pode chegar.